Oi pessoal, bem-vindos de volta a mais um vídeo. Inicialmente nós vamos falar sobre a competência 4, comunicação, 5, que é cultura digital, e a 6, que é trabalho e projeto, e a gente vai vendo se vamos continuar ou a gente faz um outro vídeo, tá bom? Bem, vamos lá então, começando pela competência 4, que é comunicação. O que diz essa competência? Utilizar diferentes linguagens, verbal, oral ou visual motora, como libras e escrita, corporal, visual, sonora e digital, também como o conhecimento das linguagens artística, matemática e científica, para se expressar e compartilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentimentos que levem ao entendimento mútuo. O objetivo dessa competência é que o aluno consiga expressar-se e partilhar informações, sentimentos, ideias, experiências e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. Que a comunicação ocorra através da escuta, do diálogo, além da linguagem. Bem, igualmente podemos perceber os verbos no infinitivo logo no início da competência, que nos mostra a importância de que devemos utilizar diferentes linguagens, incluindo a verbal, oral, visual, como libras, e também a corporal, visual e digital, e também os conhecimentos para que possamos nos expressar e partilhar informações, experiências em todos os diferentes contextos e assim produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. De acordo com essa competência, percebemos que para nos comunicarmos bem, necessitamos entender e aprender a nos expressar, utilizando uma variedade de linguagens e plataformas, e aqui incluímos a escuta e o diálogo. Bem, a gente percebe que essa competência dialoga com a área das linguagens e as ciências humanas. Então, vamos entender o que os alunos precisam desenvolver dentro dessa competência. Primeiro, a escuta. Os alunos precisam criar a capacidade de ouvir os outros. Aqui incluímos os colegas, os professores, os pais. E ouvir como, né? Com atenção, com interesse, respeito por suas ideias e sentimentos. O desenvolvimento da expressão. Assim será possível aos alunos expressarem suas ideias, opiniões, emoções e sentimentos com clareza, sendo capazes de desenvolver a comunicação verbal. Já a discussão, ao apresentar suas ideias com clareza, os alunos podem conectar com as colocações de outras pessoas para buscar o entendimento mútuo, conseguindo formular perguntas e dar respostas em discussões coletivas. O multiletramento, o que se entende por multiletramento? Podemos dizer que usa-se para definir práticas de leitura e produção de textos, construídos a partir de diferentes linguagens, para comunicação, que podem ser sonoros, visuais, escritas, corporais e digitais.
A contextualização social, sociocultural do conhecimento é através desse desenvolvimento que os estudantes podem compartilhar informações e construir coletivamente o conhecimento, compreendendo e respeitando os diferentes contextos socioculturais em que estão inseridos. Mas então, como relacionar essa competência para planejar uma aula? Temos aqui uma grande conexão com a linguagem, pois estão previstas todas as habilidades curriculares da área, como da língua portuguesa, artes, educação física e língua inglesa, já que todas elas promovem o desenvolvimento da escrita, da leitura, da expressão corporal e podem ajudar o aluno a compreender e utilizar as várias linguagens através de mídias, plataformas para se comunicarem, não só na sala de aula, mas fora dela, de forma mais clara e efetiva. Faz-se necessário dizer que não podemos deixar a tecnologia de fora, pois as maneiras tradicionais de comunicação utilizadas até hoje somam-se as do mundo digital, e aqui citamos algumas delas, como as redes sociais, YouTube e o Instagram. Todas essas formas novas de comunicação já estão inseridas na vida das crianças e jovens, cabendo à escola qualificar esse uso. Essa competência abrange a capacidade de escuta e diálogo, para, através dela, promover o entendimento mútuo. Por isso, salientamos que, ao ser abordada nas ciências humanas, por exemplo, nos grandes conflitos históricos, o professor pode debater com os estudantes o quanto esses fatos estavam relacionados com os problemas de comunicação, na incapacidade de interagir e compreender o outro. Assim, as crianças e jovens exercem a capacidade de escutar e dialogar entre diferentes formas de ver o mesmo problema. E a competência 5, o que ela nos traz? Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética, nas diversas práticas sociais e as escolares também, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas, exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Bom, o objetivo dessa competência é que ela reforça a necessidade de usar bem a tecnologia e reconhece que a tecnologia tem um papel fundamental na formação do aluno. Como nas anteriores, aqui logo no início da frase, a gente percebe o verbo no infinitivo, que mostra que compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, e aqui incluímos as escolares, para que possamos nos comunicar e acessar, disseminar informações, produzir conhecimentos, resolvendo problemas e ser protagonista e autor na vida pessoal e coletiva. Essa competência reconhece o papel fundamental da tecnologia e estabelece que o estudante deve dominar o universo digital, sendo capaz de fazer uso qualificado e ético das diversas ferramentas existentes e de compreender os impactos da tecnologia na sua vida pessoal e da sociedade. Bem, a gente percebe que essa competência dialoga com todas as áreas do aprendizado. E o que os alunos precisam desenvolver, então, nessa competência? Bem,
a gente inicia a utilização de ferramentas digitais. Os alunos precisam ser capazes de usar ferramentas multimídia, que são as imagens, os vídeos, sons e animação, ou ainda a combinação dessas mídias e periféricos, que são os dispositivos em torno ou dentro do computador, que servem para auxiliar o aprendizado e a produção. Tão importante hoje em dia, né, pessoal? O segundo item, a produção multimídia, eles devem também utilizar recursos tecnológicos para desenhar, desenvolver, publicar e apresentar produtos, por exemplo, páginas da web, aplicativos, animações, para demonstrar se estão conseguindo adquirir os conhecimentos para resolver os problemas. A gente está usando bastante aqui nesse projeto essa competência. No item 3, linguagens de programação, é importante levar em consideração que vamos trabalhar essa competência de acordo com a faixa etária e série de cada aluno. E aí ensinar como usar as linguagens de programação para solucionar problemas. No item domínio de algoritmos, faz-se necessário compreender e escrever algoritmos, que são os passos básicos para chegar à solução de problemas ou realizar uma tarefa. Por exemplo, compreender os passos para efetuar uma simples ação, como abrir um link do navegador na web, que se inicia pela posição do mouse na página. Aí os comandos são dados para a construção do texto. Tudo isso é muito importante. No item 4, o domínio de algoritmos, fala sobre compreender e escrever algoritmos, utilizar os passos básicos da solução de problemas por algoritmo para resolver as questões. No item visualização e análise de dados, interpretar e representar dados de diversas maneiras, inclusive em textos, sons, imagens e números. Mundo digital, entender o impacto das tecnologias na vida das pessoas e na sociedade, incluindo nas relações sociais, culturais e comerciais. E aqui o tão importante uso ético, esse último item, né? Utilizar tecnologias, mídias e dispositivos de comunicação modernos de maneira ética, sendo capaz de comparar comportamentos adequados e inadequados. Então, aqui a gente percebe a importância dessa habilidade na vida atual de todos nós. Como podemos planejar uma aula e torná-la mais acessível aos nossos alunos? Primeiramente, temos que ter claro que é devido ao grande número de pessoas sem acesso ou uso limitado de tecnologias, nós temos 2 pontos de importância. A gente percebe o aumento da desigualdade e o quanto é notório que nos dias atuais, quem sabe utilizar a cultura digital está mais preparado para os desafios do mundo escolar e, futuramente, o mundo do trabalho. Por isso, essa competência é tão importante, pois traz a inclusão de uma competência geral que aponta para o domínio desse universo de habilidades, que aparecem em todos os componentes curriculares. Outro ponto importante que devemos comentar é que para que essa competência aconteça, nas escolas é necessário assegurar a infraestrutura necessária, além de que, para os professores, fica também a tarefa de se qualificar para o uso e para que os alunos façam o melhor proveito desses recursos, e o quanto os professores também necessitam desse aprendizado. Eu posso falar por mim mesma, pessoal, não é nada fácil. Um aprendizado bem importante. Bem, vale comentar então que a tecnologia pode ser utilizada em artes como ferramenta para elaborar trabalhos artísticos, em vídeos e outras plataformas.
Em outras matérias, como a língua portuguesa ou inglês, história e na geografia, podemos ainda utilizar a tecnologia para aplicar os conhecimentos em provas ou exercícios. Nas ciências da natureza, ela surge como instrumento para investigar e também como meio de produzir informações de conhecimento. A contribuição da matemática relaciona-se ao pensamento computacional ou à capacidade de se entender a lógica da programação e de como funcionam os algoritmos. E é claro, nas ciências humanas, podemos discutir sobre o mundo digital e os impactos da tecnologia na vida humana, na comunidade como um todo, entendendo como ela influencia os comportamentos, gerando muitas vezes conflitos de opiniões, modificando e criando culturas. Muito atual essa competência, muito atual. Bem, vamos seguindo então para a competência 6, trabalho e projeto de vida. O que diz essa competência? Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. O objetivo dessa competência inclui a capacidade necessária para compreendermos o mundo do trabalho e seus impactos na sociedade. Bem, como eu já citei anteriormente, a gente inicia a competência com o verbo no infinitivo, demonstrando que valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimento e experiências para que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. A competência compreende a capacidade de gerir a própria vida. Os estudantes devem conseguir refletir sobre seus desejos e objetivos, aprendendo a se organizar, estabelecendo metas, planejando e se esforçando. E assim, eles vão adquirindo autoconfiança para elaborarem projetos para o presente e também para o futuro, incluindo aí a compreensão do mundo do trabalho e seus impactos na sociedade, bem como das novas tendências e profissões. Esse ponto é bastante importante porque há muitas pesquisas que dizem que as profissões do futuro ainda não existem, né? Então, a gente não tem nem como imaginar quais serão as profissões do futuro, né? É muito interessante aqui incluir esse tipo de debate, né, com os nossos alunos. Podemos então concluir que essa competência dialoga com a área das ciências humanas. E o que os alunos precisam desenvolver em seu aprendizado nessa competência? O item 1, então, é a determinação. Os alunos devem ser capazes de utilizar estratégias para planejar e estabelecer metas pessoais e de aprendizagem, tendo em vista projetos presentes e futuros. Os alunos necessitam aprender a manter o foco nos projetos e cumprir compromissos pessoais e escolares com qualidade. Nossa, esse item é realmente muito importante, né, pessoal? E esses compromissos pessoais e escolares é algo muito presente, né, no nosso ensino. O item 2, esforço. Compreender o valor do esforço para o alcance de seus objetivos acadêmicos e projetos presentes e futuros. Investir na aprendizagem e no desenvolvimento para a melhoria constante e buscar apoio para o seu crescimento pessoal, escolar e social. A autoeficácia
que é a convicção que uma pessoa tem de ser capaz de realizar uma tarefa específica. A autoeficácia desempenha um fator importantíssimo no desenvolvimento das crianças e jovens, pois trabalha a autoconfiança, que envolve a capacidade de utilizar fortalezas e fragilidades pessoais para superar desafios e alcançar objetivos. No item 4, a perseverança ensina como lidar com o estresse, a frustração, a adversidade, persistindo mesmo em situações de dificuldade, em prol de projetos presentes e futuros. Abraçar novos desafios, confiando na capacidade de superar limites. No item 5, a autoavaliação fala sobre refletir continuamente sobre seu próprio desenvolvimento, sobre suas metas e objetivos, considerando a devolutiva de colegas e professores. No item 7, a preparação para o trabalho, dar oportunidade ao aluno de reconhecer as próprias aptidões, as aspirações, associando-as a possíveis percursos acadêmicos e projetos profissionais. Refletir sobre perspectivas para o presente e futuro, projetando metas para o ensino médio. Esse item é muito importante, pessoal, preparação para o trabalho, porque aqui a gente pode auxiliar o aluno. Às vezes o aluno ele não tem uma perspectiva. O que eu vou trabalhar, como que eu vou trabalhar, porque ainda não sabe do que ele gosta, né? Então aí está a importância do professor em auxiliar, né? Em perceber as aptidões desse aluno e conduzi-lo aí, né, para o futuro. E como a gente pode relacionar essa competência às habilidades para planejar uma aula? Bem, a gente precisa lembrar que o projeto de vida está relacionado com a capacidade dos alunos refletirem sobre desejos e objetivos, não apenas pelo futuro, mas também para o agora. Isso inclui planejar o que farão a cada ano nas etapas de ensino, aprendendo a se organizar, estabelecendo metas e definindo estratégias de como atingi-las. Também é necessário saber lidar com frustrações para superar eventuais dificuldades e não desistir no meio do caminho. E, se for o caso, reavaliar as decisões. Então, como o professor pode colaborar com essa competência? Bem, trabalhando essas questões para a elaboração de métodos de estudo, lembrando que sempre devemos levar em conta as particularidades de cada disciplina e série. Então, como ajudar a criança e o jovem a se organizar para fazer as tarefas da escola e para estudar? Como prepará-los para perseverar e avaliar o que fazem? Um exemplo para o aprendizado na aula de matemática seria o estudante compreender o uso responsável de recursos financeiros. Já nas ciências humanas, poderíamos trabalhar sobre o mundo do trabalho, sugerindo debates sobre as características das várias atividades em diferentes setores da economia, trazendo as diferenças entre o campo, cidade. Podemos falar também sobre as mudanças provocadas pela tecnologia no setor produtivo, sobre o impacto do trabalho na vida das pessoas e na sociedade, trazendo assim uma perspectiva histórica e geográfica sobre as transformações ocorridas nas relações do universo do trabalho e também nos direitos do trabalhador. Já no ensino médio, podemos trabalhar com a parte vocacional, onde cada aluno pode pensar nas profissões contemporâneas e nas opções que lhe agradar, para assim se preparar para exercer o que gosta. A próxima competência, número 7, é a argumentação. O que nos diz essa competência?
argumentar com base em fatos, dados, informações confiáveis para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. O objetivo dessa competência é que o aluno tenha a capacidade de construir argumentos, conclusões ou opiniões de maneira qualificada e com respeito. Ou seja, nessa competência fica clara a preocupação com ética e direitos humanos. Bem, essa competência é muito ampla, pois abrange todas as disciplinas. Como nas anteriores, o verbo no infinitivo demonstra que o aluno deve argumentar com base nos fatos, dados e informações confiáveis, para que possa formular, negociar e defender suas ideias, auxiliando esses estudantes a serem capazes de tomarem decisões baseadas em seu próprio ponto de vista, respeitando os direitos humanos e mais. Através dessa competência, estaremos auxiliando esses alunos a terem consciência socioambiental, percebendo quanto são responsáveis pelo consumo em âmbito local, regional e global. Auxiliando também esses jovens a terem um posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmos e do planeta. O destaque aqui está na capacidade de construir argumentos, conclusões e ter opinião de maneira qualificada e de debater com respeito as colocações dos outros. Essa competência se inclui como uma referência no aprendizado, capaz de orientar o aluno quanto à valorização da ética, dos direitos humanos, da sustentabilidade social e ambiental. Bem, vamos falar sobre o desenvolvimento. Primeiro item é afirmação argumentativa. Aqui a gente fala da necessidade de conseguir desenvolver opiniões e argumentos com base em dados e evidências por meio de afirmações claras, ordenadas, coerentes e compreensíveis ao ouvinte. Legal, né, pessoal? Esse dado é muito importante. Inferências. Eles devem ser capazes de fazer deduções e conclusões pertinentes, explicar seu significado e, quando possível, identificar limitações na argumentação de seus interlocutores, com base em lacunas nas evidências. Confronto de pontos de vista. Esse é bem legal também, esse item. Debater e defender seus pontos de vista com firmeza e respeito, mesmo se forem divergentes dos colegas, ou em casa, com os amigos. Afinal, esse aprendizado é para a vida. Essa competência demonstra o quanto é importante ouvir e aprender com os outros. O item 4, perspectiva global, fala sobre desenvolver conhecimento sobre causas e consequências de questões globais relevantes como mudança climática, migração, pobreza, desigualdade. No último item dessa competência, no desenvolvimento da consciência socioambiental, demonstra uma firme valorização do respeito aos direitos humanos e ao meio ambiente, para a sobrevivência da humanidade e do planeta, e engajar-se no desenvolvimento de ações positivas para a promoção dos direitos humanos e da sustentabilidade social e ambiental. Bem, agora vamos relacionar essa competência às habilidades para o planejamento de aulas. Como eu citei, todos os componentes curriculares estão conectados com esta competência.
Iniciamos então o comentário pela língua portuguesa, que é fundamental para trabalhar a retórica e a construção da narrativa. Já nas aulas de artes, contribui para desinibir e romper as limitações pessoais, de timidez, por exemplo, para se expressar em público, entendendo que, mesmo o aluno que não é extrovertido, precisa dessa habilidade para defender suas ideias e opiniões. Assim como nas ciências da natureza, colabora ao fazer o estudante compreender como utilizar as informações e evidências de investigações científicas para construir argumentos. Já na matemática, entra com o ensino da interpretação e uso de dados, gráficos e estatísticas, para embasar a argumentação do aluno. E nas ciências humanas, conduz o estudante a usar dados e fatos sociais, históricos e geográficos, na elaboração do pensamento argumentativo. Mas lembrando que é necessário que essa argumentação respeite a ética e os direitos humanos, isso também socioambientais. Por isso, a área da história contribui com o aprendizado sobre a humanidade, como a humanidade conquistou esses direitos e por que é importante conservá-los. As crianças e jovens devem ter essas referências para, ao debater, não se posicionarem contra elas. É muito legal, né? Essa competência realmente é muito show. Bom, a gente vai vendo ao longo que todas elas são muito, muito especiais. Bem, agora vamos para a competência 8, que fala sobre autoconhecimento e autocuidado. Essa competência nos diz: conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e dos outros com autocrítica e capacidade para lidar com elas. O objetivo dessa competência trata sobre o aprendizado que as crianças e jovens devem adquirir a respeito de si mesmos. A base coloca a necessidade do estudante aprender a cuidar da saúde física e do equilíbrio emocional. Então, o que nos traz essa competência? Né? Que os estudantes precisam conhecer-se, apreciar-se e cuidar da sua saúde física e emocional para que, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas, a competência vai tratando do aprendizado que as crianças e jovens devem adquirir a respeito de si mesmos, sendo capazes de identificar seus pontos fortes e fragilidades, lidar com suas emoções e manter a saúde física e o equilíbrio emocional. Bem, então vamos conferir quais os pontos que os alunos precisam desenvolver nessa competência. Primeiro item é autoconsciência. Os alunos precisam conseguir construir um senso coerente de si mesmos, sendo capazes de compreender a perspectiva dos outros e identificar quando ela é diferente da sua. O segundo item, autoestima. Devem ser aptos a compreender e desenvolver seus pontos fortes e fragilidades, de maneira consciente e respeitosa, enfrentando pressões sociais e investindo no seu aprimoramento. Muito importante, né, pessoal, desenvolver autoestima, muito importante. Em seguida, nós temos a autoconfiança. Os alunos vão usar seus conhecimentos, habilidades e atitudes com confiança e coragem, selecionando, utilizando e analisando estratégias para vencer desafios. O próximo item, equilíbrio emocional. Os alunos vão reconhecer emoções e sentimentos, bem como a influência que pessoas e situações exercem sobre eles.
Buscar manter-se seguro, tranquilo e otimista em situações emocionalmente intensas. Os cuidados com a saúde e desenvolvimento físico. Cuidar da saúde física, bem-estar, afetividade, a sexualidade e evitar a exposição a riscos. Reconhecer também, acolher e lidar com mudanças relativas à sua faixa etária e aos fatores que afetam seu crescimento pessoal, físico, social, emocional e intelectual. Já no último item, a atenção plena e capacidade de reflexão. O aluno deve manter a atenção diante de estímulos que distraem ou competem por sua atenção. Aqui a gente vem com essas formas digitais, né, que está realmente competindo pela atenção dos alunos, né. Descrever e avaliar sua forma de pensar, integrando a prática reflexiva ao seu cotidiano. Então, como a gente pode relacionar essa competência para planejar uma aula? Bom, por exemplo, ciências da natureza têm forte contribuição, pois os alunos acessam conhecimentos para entender o funcionamento do corpo e aprender a cuidar dele. Quando crianças, dá para ensinar sobre hábitos de higiene, por exemplo. Na adolescência, conversar sobre puberdade, sexo, drogas, explicando como evitar situações de risco. Em todas as etapas, ajudar na reflexão sobre quais hábitos e comportamentos geram qualidade de vida e, portanto, devem ser mantidos mesmo quando adultos. Além da compreensão do funcionamento do cérebro, das funções do corpo, da forma como percebemos as emoções e como reagimos a ela, por exemplo, ganhar e perder. Já na educação física, entra com a conscientização por meio da prática, com as atividades que envolvem categorias diferentes de movimentos e trabalham em habilidades corporais distintas, como força, velocidade, flexibilidade, coordenação motora. Essa diversidade de opções possibilita que o aluno se identifique com alguma atividade. E ao se perceber capaz de praticá-la, ele pode se sentir estimulado a fazer do exercício físico um hábito. Já nas ciências humanas, uma estratégia é abordar a questão da identidade e reconhecimento, de conduzir o aprendizado sobre a influência da família e do contexto social e cultural em que o estudante vive, para a construção de quem ele é. E lembrar que o autoconhecimento também ocorre a partir do que é diferente, ou seja, da contraposição com outras culturas. Para seguir equilíbrio emocional, o estudante deve ser capaz de reconhecer e entender o que está sentindo, de nomear e saber o que fazer com as suas emoções. Nas artes, o caminho é promover o aprendizado por meio da subjetividade e da sensibilidade, com o professor apresentando propostas para que eles manifestem seus sentimentos utilizando diversas linguagens artísticas. Na língua portuguesa, podemos inserir atividades como a poesia e deixar que o aluno se expresse em suas emoções. Também temos a literatura e os demais gêneros textuais, que compõem as opções para expressar emoções em diversas atividades da língua portuguesa. Mesmo o planejamento da matemática pode incluir intencionalmente o estímulo à autoconfiança do aluno. Sendo uma matéria vista como complexa e difícil para a maioria, modificando a forma de apresentar os problemas para fazer com que as crianças e os jovens se percebam capazes de superar esse desafio, mesmo que em ritmos diferentes, e resolver os problemas. O trabalho para a conquista de autoestima e autoconfiança e a consciência sobre os cuidados com a própria saúde física e emocional não pode ficar restrito à sala de aula. É fundamental o ambiente escolar que proporcione à criança e ao jovem vivenciar situações e construir relações baseadas em respeito, tolerância e solidariedade. O cotidiano precisa estar livre de preconceitos e violências, e os adultos da escola devem ter a consciência que ensinam pelo exemplo.
Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui nesse vídeo. No próximo a gente vai terminar essas competências e abordar alguns outros temas. Obrigado por vocês estarem comigo por aqui. Até mais!